Agora você pode abrir a sua Bíblia, ou ligar aí a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós temos aí nos bancos uma Bíblia. Tem uma Bíblia aí? Essa Bíblia é um pedido que foi feito para a gente. Pode ser que um dia nós não tenhamos aqui a projeção do texto bíblico e que você não tenha a Bíblia, então tem uma Bíblia em cada banco. E se precisar de mais, depois a gente traz mais uma remessa de Bíblias para deixar aí no banco para quem preferir ler a Bíblia no papel, né? Essa Bíblia é da igreja, não é para ser levada para casa, então não esqueça, né, de devolver depois que você usar. Então deixa aí no banco, tá? Para que sempre alguém possa ler o texto aí na Bíblia. Mas evidentemente que você que é membro da igreja, você tem a sua Bíblia. Você traz a sua Bíblia para a igreja, na Nova Almeida atualizada, inclusive. Então vamos ao texto. Efésios 3, de 8 a 13. O tema dessa manhã é: Deus não precisa de celebridades. Deus não precisa de celebridades. Então vamos ler o texto. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Então, esse é o texto da carta aos Efésios, que é uma carta que tem como pano de fundo o papel da igreja de Cristo como instrumento. Para quê? Para aproximar os céus da terra e a terra dos céus. Então, Paulo coloca aqui a igreja de Cristo como tendo este papel importantíssimo na história: trazer o céu para perto da terra e levar a terra para perto do céu. Porque esse é o grande projeto de Deus. Esse sempre foi o grande projeto de Deus: estar próximo da humanidade, próximo do ser criado. Não foi assim, não é assim a descrição lá do Gênesis, quando diz que no final do dia Deus passeava no jardim para estar em contato com o ser humano, com os seres criados, para conversar, para dialogar, para estar perto. Deus está perto, quer estar perto do ser humano. O ser humano é que geralmente se afasta, vai para longe, corre de Deus. Mas no coração de Deus há esse desejo de estar próximo dos seres humanos. E a igreja tem esse papel para executar no mundo, de aproximar Deus das pessoas. A igreja jamais pode fazer o contrário, afastar as pessoas de Deus ou Deus das pessoas. A igreja tem que aproximar as pessoas de Deus e Deus das pessoas. Quando
esse tema é proposto, Deus não precisa de celebridade. A ideia é que Deus não depende de pessoas especiais para realizar o seu projeto no mundo, para fazer com que isso aconteça, com que o céu se aproxime da terra e a terra se aproxime do céu. Deus não depende de um grupo de pessoas iluminadas, de um grupo de pessoas especiais, de um grupo de pessoas desenvolvidas intelectualmente, de um grupo de pessoas muito ousadas, de um grupo de pessoas empreendedoras, de um grupo de pessoas espertas. Deus precisa, se é que se pode usar esse termo, né? Precisa. Mas Deus dá a oportunidade para que qualquer pessoa trabalhe ao seu lado, para que isso aconteça, para que essa experiência possa se tornar cada vez mais real, ou seja, o céu se aproximando da terra e a terra se aproximando do céu. Por isso, então, Paulo diz, no texto que nós destacamos da sua carta aos Efésios, ele começa dizendo, ou nós começamos a leitura, quando Paulo diz, a mim o menor de todos os santos. O menor. Paulo significa pequeno. A mim o menor de todos os santos. Santos aqui, e a palavra é sempre usada no plural, santos se refere aos crentes em Cristo, aos cristãos, aos homens e mulheres que são santos no sentido de que são separados do pecado para Deus. Tem uma vida diferente daqueles que não têm uma experiência pessoal com Deus em Cristo. Isso é o que significa essa santidade. Tá certo? Então Paulo diz, olha, eu sou o menor. O menor. Será que Paulo tinha essa humildade assim, latente nele? Essa humildade brotou naturalmente de Paulo? Não, eu sou o menor, né? Dos cristãos, dos pregadores, eu sou o menor. Não. Ele aprendeu isso, ele chegou a essa conclusão a duras penas. A duras penas. E depois nós vamos ver como é que isso aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Mas ele então está dizendo que a ele foi dado esse privilégio, né, de manifestar a dispensação. Quer dizer, ele dizia, né, do privilégio de pregar, né, aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quem conhece Jesus entra em contato com verdades, com realidades que excedem todo tipo de conhecimento, por mais extraordinário que possa existir no mundo, que o ser humano possa cultivar. Encontrar Jesus é encontrar essas insondáveis, quase que inimagináveis riquezas de Jesus, das realidades espirituais que dizem respeito a Jesus. Mas ele então vai dizer que ele é um agente da manifestação, da dispensação do mistério que esteve oculto em Deus durante muito tempo, mas é que agora deixa de ser mistério porque ele foi revelado. E que mistério era esse? O mistério que não havia sido revelado lá no começo da história, né, do povo de Deus, e que vai sendo revelado gradativamente. O mistério é o seguinte: Deus não ama apenas um grupo de pessoas especiais. Deus não ama apenas as pessoas certinhas.
Deus não ama apenas as pessoas que se dizem pessoas do bem, que nem sempre são realmente do bem. Deus não ama apenas as pessoas que pagam corretamente os seus impostos. Deus não ama especialmente uma nação em detrimento de outras nações. Não há uma nação, um povo, um país que Deus ame mais do que os outros. Esse é um mistério. Já foi revelado. Mas tem gente que ainda custa entender que as coisas não são assim, que Deus ama todas as pessoas indistintamente. Você quer ver uma coisa? Lá no livro do profeta Amós, você não precisa abrir sua Bíblia, apenas escute. Ele diz assim, profeta Amós falando palavras de Deus. Filhos de Israel, Amós 9:7. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes, diz o Senhor? Porque o povo de Israel começou a se achar muito especial. Nós somos o povo escolhido, né? Nós temos assim uma prioridade diante de Deus. Então a gente está num outro nível. E Deus vem e diz: parem com essa arrogância, com essa bobagem. Eu amo vocês tanto quanto eu amo os etíopes, os africanos. Diz o Senhor. Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito? A história do Êxodo, né? Extraordinária. Mas olha só o que diz o texto. Os filisteus de Caftor e os sírios de Quir. Então houve outros êxodos, proporcionados por Deus, tirando os filisteus e os sírios de escravidões. Ou seja, Deus ama todas as pessoas, todas as culturas, todas as etnias, todas as raças, todos os povos. Não há fronteiras para o amor de Deus. É o ser humano que gosta de criar fronteiras, barreiras, muros, cercas. O amor de Deus não se restringe, não se detém por nenhum tipo de barreira ou obstáculo. Então, essa é a administração do mistério. O amor de Deus é para todos. Para todos. Nenhum de nós deve se sentir melhor do que quem quer que seja. No nosso caso, pessoalmente, nós não podemos achar que somos melhores do que um morador de rua, do que uma prostituta. Nós não somos melhores do que ninguém. É pela graça de Deus que nós somos o que somos, escrevia Paulo dizendo isso aos Coríntios. Então não olhe jamais com desprezo para quem quer que seja. Jamais despreze alguém, menospreze alguém, quem quer que seja. E aquela pessoa que está deitada, está caída na sarjeta, é alvo do amor de Deus. E todo mundo. E todo mundo. E Deus, então, para deixar claro esse seu projeto, essa sua ideia, né, de aproximar o céu da terra e a terra do céu, Deus não depende, então, de celebridades para isso. Deus está dizendo que ama a todas as pessoas, se interessa por todas as pessoas, por todas as pessoas. Mas ele convoca, então, a igreja para ser instrumento dele, para administrar, para manifestar esse mistério que agora, na verdade, é uma revelação. O amor de Deus não tem barreiras. Deus ama todas as pessoas. Ele usa a igreja para manifestar o quê? Versículos 10 e 11. Isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais
E ele vai dizendo segundo o propósito de Deus estabelecido em Cristo Jesus e tal. E ele está dizendo que a igreja é instrumento de Deus para manifestar a sua graça. Graça é sinônimo de amor. Para manifestar a graça, o amor de Deus, a multiforme graça de Deus. A multiforme, ela tem várias formas, várias cores. A graça de Deus não é um padrão único. Ela serve, ela alcança só um tipo de gente. Gente bacana. Gente, como eu disse no início, gente certinha. A graça de Deus serve para essa gente. Ela tem um número. Ela tem uma cor. Ela tem uma forma. Isso não existe. Paulo fala da multiforme graça de Deus, que alcança as pessoas onde elas estão, independentemente da sua cultura, independentemente do seu lugar geográfico, da sua etnia, de qualquer coisa. Nós, como igreja, e agora então a coisa se volta para nós, porque nós somos uma parcela da igreja de Cristo que está se reunindo hoje aqui, mais uma vez, para nos reabastecermos, para nos realimentarmos, para nos lembrarmos que nós somos a igreja, esse instrumento de Deus para mostrar o seu amor, para ser um instrumento de Deus para aproximar o céu da terra, digo de novo, o céu da terra e a terra do céu. E ele não precisa de gente muito especial, ele precisa de gente como você, como eu, pessoas simples, pessoas comuns. Para fazer essa coisa bonita no mundo, nesse mundo que está aí, tão confuso, tão instável, onde a gente vê coisas absurdas acontecendo, onde ainda o ser humano é explorado de uma forma terrível, onde a violência ainda atinge crianças. Crianças são violentadas. Mulheres são mortas diariamente. Aqui no Brasil, o número é assustador. Por nada. Por nada. Se o inferno quer destruir esse mundo, quer destruir as pessoas, quer destruir as famílias, a igreja tem que ser a voz de Deus, o instrumento de Deus, para dizer: este mundo também é de Deus, ou também não, esse mundo é de Deus. Esse mundo é de Deus. E a igreja é um instrumento, de Deus para isso. Não é nenhuma potência econômica, não é nenhum partido, não é nenhum líder político que vai fazer isso, que vai cuidar de que o mundo veja os sinais do céu. É a igreja. A igreja é um instrumento de Deus. Por isso a igreja não pode se dobrar aos governos, aos poderosos, estejam eles onde estiverem. A igreja tem que ser independente. Instrumento de Deus. Consciência da sociedade. A igreja, então, manifesta esta graça, esse amor de Deus. Você e eu, nós, aqui em Florianópolis, onde a gente mora, por onde a gente passa. Mas a gente pode estar baseado, para a gente fazer isso, para a gente ser esse instrumento, não depende da nossa força, da nossa capacidade, mas depende da nossa relação com Deus. Para a gente ser instrumento nas mãos de Deus, isso depende da nossa relação com Deus. E Paulo diz então que nós podemos fazer o quê? Acessar a presença de Deus a qualquer tempo. Versículo 12. Em Cristo
temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Deus nos chama para fazer parte da sua igreja, para anunciar que o mistério não é mais mistério, que Deus já mostrou, então, que ama a todas as pessoas. E nós somos, então, os instrumentos de Deus para mostrar isso ao mundo, à sociedade que aí está. Mas não depende do nosso esforço pessoal. Depende, como disse, e repetindo, da nossa intimidade com Deus. E nós podemos acessar, para usar uma palavra bem contemporânea, a presença de Deus com ousadia e com confiança, porque Ele vai nos receber a qualquer momento. Ele nos acolhe, Ele nos ouve, Ele nos atende a qualquer momento. Hoje as pessoas que vivem com o celular na mão, onde chegam num restaurante, chegam na casa de alguém, uma das primeiras perguntas que se faz, qual é a senha? Qual é a senha? Tem gente que não pode ficar, sei lá, 1 hora. Já dá aquela crise de abstinência, né, digital. 1 hora. A senha. Qual é a senha? Qual é a senha para a gente acessar a presença de Deus? A senha é Jesus. Paulo está dizendo que através de Jesus nós acessamos a presença de Deus. E olha, não depende de nenhuma operadora, graças a Deus. Vai ter sinal em qualquer lugar que você tiver. Qualquer lugar que você tiver, você vai poder tranquilamente acessar a presença de Deus. Você nunca vai ficar na mão sem sinal. Porque Jesus é a garantia disso. E acesse a presença de Deus. Converse com Ele. Fale com Ele. Vá à sua palavra. Alimente-se dela. E você, então, vai estar em condições de ser usado, de ser usada por Deus. Para fazer parte desse projeto que está acontecendo. Está acontecendo. Não acontece só coisa ruim nesse mundo, não. Está acontecendo. O que está acontecendo, gente? O céu está se aproximando da terra. A terra está se aproximando do céu. Deus está fazendo isso. Você pode talvez perceber isso lá na sua casa. Na sua vida. Onde você mora. Deus está fazendo isso. E Deus te convida para fazer parte desse projeto maravilhoso. Deus não precisa de celebridades. Deus usa pessoas comuns, como eu e como você. E o apóstolo Paulo então termina, ou nós terminamos aqui, essa mensagem com o versículo 13, quando ele diz, portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Paulo estava preso e ele está dizendo, olha, não desanimem, o projeto de Deus vai continuar. A caminhada da igreja não vai ser paralisada porque eu estou preso. Não. E por que Paulo podia escrever isso agora? Porque ele entendia isso agora. Porque ele aprendeu isso logo no começo, quando ele se converteu. Rapidamente falando um pouquinho da experiência de Paulo, né? Quando ele se converte, ele está indo para Damasco, tem aquele acontecimento extraordinário, né? Aquela luz que brilha intensamente, é Jesus, ele se converte e ele vai para Damasco, vai parar na casa de um tal de Judas, e ele fica lá 3 dias, ele fica cego, né? Sem ver nada, e 3 dias sem comer e beber coisa alguma. Depois ele recebe a visita de um discípulo de Cristo chamado Ananias, que vai lá e ora com ele, e ele passa a ver. E ele então, como um novo convertido, né? Um novo convertido é aquele que quer aparecer, que quer mudar tudo. É como um novo rico, né? O novo rico quer se mostrar para todo mundo, né?
carro que ele comprou, a casa que ele mora e tal. O novo rico é chato. E o novo crente às vezes é chato também. Porque ele quer converter todo mundo. Né? E tal, lá no trabalho, ele leva a Bíblia para o trabalho. E ele tinha que estar lá operando a máquina, ele quer fazer uma reunião de oração. Mas não é hora de fazer, é hora de trabalhar. Né? A reunião de oração faz outra hora, no intervalo. E Paulo era esse novo convertido que estava lá a 200 por hora, e ele em Damasco começou a pregar nas sinagogas e para os judeus, Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias, Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. E os judeus começaram a ficar muito incomodados com Paulo, ao ponto de querer matá-lo. Os judeus queriam matar o Paulo. Que história é essa? E os discípulos que estavam lá em Damasco, vendo aquela situação, tiraram Paulo de Damasco. E Paulo desceu numa noite, até os portões estavam fechados, e Paulo desceu numa noite através de um cesto. Olha aí, começa a humilhação do Paulo, né? O grande fariseu, agora o grande pregador e divulgador, ele tem que sair fugido de Damasco dentro de um cesto. Eles desceram através de uma corda. E ele sai de Damasco e vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele está ainda com todo o pique do novo convertido que quer converter todo mundo, né? E ele começa a falar com os judeus, e os judeus, e vai na sinagoga, e Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor e tal. E os judeus lá de Jerusalém também começam a ficar incomodados com Paulo, e eles não estão querendo dar um fim em Paulo. E um dia Paulo estava no templo, e ele fala essa experiência lá em Atos, ele diz que o Senhor aparece para ele e diz: Paulo, sai de Jerusalém. Sai de Jerusalém. E ele: Senhor, mas espera aí. Olha aí a questão da celebridade. Senhor, espera aí. Se há alguém capaz de abrir a cabeça desses judeus aí, cabeça dura, para dizer que o Senhor é o Messias, esse alguém sou eu. Eu sou um cara capaz. Eu sou culto. Eu sou inteligente. Eu sou ousado. Senhor, não perca essa oportunidade de me tirar de Jerusalém. Paulo sai de Jerusalém. E Paulo teve que sair de Jerusalém. E ele vai para a sua cidade, vai para Tarso. E ele fica lá cerca de 10 anos. 10 anos. Para aprender que Deus não precisava de celebridades para fazer a sua obra, o seu trabalho no mundo. Deus não precisava. E depois que Paulo sai de Jerusalém, olha só o que está escrito lá em Atos 9:31. Depois que Paulo sai de Jerusalém, a igreja começa a crescer. A igreja fica em paz, toda a região ali de Jerusalém, e a igreja começa a crescer. Sem Paulo, que viria a ser realmente extraordinário, o apóstolo Paulo, mas que havia aprendido isso. Deus não precisa de celebridade. Deus chama pessoas simples, comuns, como eu e como você, para fazer o quê? O que ele já está fazendo para aproximar os céus da terra e a terra dos céus. Deus nos abençoe. Amém.